Fala galerinha, tudo bom? Eu sou o Jonathan e estamos com mais um Parabolando. E nossa história de hoje é O Segredo da Bexiga Cheia, né? E para começar nossa história, eu queria começar contando a história de um profeta lá da Bíblia. E o nome desse profeta era Daniel. E o que tem a ver com Daniel, com a bexiga e tal? Daniel, ele sabia um segredo muito especial. Poucas pessoas sabiam, né? E o segredo que ele tinha era a oração. Daniel era uma pessoa que orava 3 vezes ao dia. Isso mesmo, 3 vezes. Ele orava de manhã, de tarde e de noite. E ele gostava muito de orar, porque ele sabia que através da oração ele conseguia se conectar com Deus e assim ficar cheio. E aí então, Daniel, ele era como que nessa bexiga aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo que ele tá murcho? Não tem nada, não tem ar? Mas toda vez que ele orava, ele começava a se sentir cheio. Então ele orava de manhã. Tá vendo? Ele orava de manhã e ficava cheio. Mas o que acontecia? Ao decorrer do dia, ia se esvaziando a bexiga, né? Ia se esvaziando. Por quê? Porque ele só se sentia cheio quando ele orava. Então, conforme ia passando o dia, tava de manhã, tal, ele orou, ficou cheio e tal. Mas quando tava chegando à tarde, ó, ele já tava começando a ficar mais murcho, tá vendo? Ó, tá quase vazio. Aí que ele fazia? Eu vou orar de novo porque eu vou me encher. Então ele pegava aí. Orava e ficava cheio de novo. Então ele se enchia de tarde de novo com a oração. Ele ficava... Mas era cheio do quê, né? E continuava ficando vazio conforme ia passando o tempo. Mas ele ficava cheio do quê, né? Não era de ar que ele ficava cheio, lógico que não. Mas ele ficava cheio do Espírito Santo, né? Ele ficava cheio de Deus. Então toda vez que ele ia lá e orava, Deus vinha sobre ele e enchia ele. Então ele já orou de manhã, né? Começou a esvaziar. Aí quando ele viu que estava esvaziando, orou de tarde de novo. Aí ele começou a esvaziar, que ele está esvaziando aqui agora, ó. Aí o que ele fez? Ele orou de novo de noite. Então ele foi... E orou de novo. E ficou cheio. Mas começou a esvaziar de novo. Aí o que ele fazia? Como já estava de noite, ele ia lá, dormia e tal. E no outro dia ele orava de manhã de novo. Mas só que acontecia, na época de Daniel, ele não podia orar. Tinha um decreto que falava que qualquer pessoa que fosse orar a outro Deus sem ser o rei, ia morrer, ia ser jogado na cova dos leões. Mas Daniel não teve medo, porque ele sabia que ele estava cheio de Deus, né? E ele estava cheio da presença do Espírito Santo também. Então, ele sabia que ele só não podia ficar vazio, ó, já está esvaziando. Ele sabia que ele não podia ficar vazio, porque quando ele estava cheio de Deus, ele podia fazer qualquer coisa. Então ele ia lá e... se enchia de novo. E ele sempre se manteve cheio, porque ele acreditava que quando ele estava cheio do Espírito Santo, nada podia tocar ele, né? Nada podia fazer mal a ele. Que é tanto que o rei mandou ele para a cova dos leões, mas quando ele entrou na cova dos leões, os leões não comeram ele. Por quê? Porque ele estava cheio da presença de Deus. Agora se ele tivesse, imagina, se ele tivesse desse jeito aqui, ó. Ó, vou esvaziar aqui. Imagina se ele tivesse desse jeito aqui, ó. Murcho, vazio, sem a presença de Deus. Você acha que quando ele entrasse na cova dos leões, ele ia sobreviver? Bem provável que não. Por quê? Porque a presença de Deus não estava com ele. Mas quando a gente tem a presença de Deus dentro da gente, nada pode nos tocar, porque Deus está cuidando da gente. E essa foi a nossa história, né? O segredo da bexiga cheia. E o segredo é a gente orar a Deus de dia, de tarde e de noite. E essa foi a nossa história, espero que você tenha gostado. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.